aqui neste palco, nós estamos falando sobre os processos de contratação em todos os níveis hierárquicos. Estamos também tentando trazer aí, criar uma nova demanda por profissionais com habilidades multifuncionais. E claro, quem não se capacita agora perde o tempo, perde o jogo e, de repente, perde também oportunidades, né, professor? Nós estamos aqui com o professor Carlos Saad, que é consultor ambiental e que vai falar agora com a gente sobre as principais certificações ambientais na indústria. Ou seja, professor, todo esse contexto, certificações, normalmente um assunto um pouco pesado, né? Diria, difícil de compreender, mas um bom profissional capacitado em toda essa cadeia de negócios vai se destacar com certeza, sabendo o caminho para encontrar a certificação correta, né, professor? Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. No microfone, professor, fica à vontade. Muito obrigado aí. Bom dia a todos aí, bom dia aos presentes, bom dia ao pessoal que está conectado aí via YouTube. Então nós vamos iniciar aí a nossa exposição falando em principais certificações ambientais na indústria. Então nós temos aí as questões de como você atinge uma certificação, seguindo algumas receitas que nós temos aí no mercado, que são normas, né, internacionais, que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Ok, gente? Então, nós escolhemos aqui, ou eu escolhi, 4 principais certificações, são normatizadas, que você na sua indústria, você pode estar seguindo esses padrões para atingir um nível de certificação, que vai comprovar o seu compromisso da sua empresa, da sua organização, em relação às questões ambientais dentro da sua indústria, dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Tá ok, gente? Estão falando aí em normas da ISO, né? Que é a International Organization for Standardization. Então, nós estamos aqui juntando um pouquinho as duas normas que canalizam bastante energia, digamos assim, para as questões ambientais. Então, isso aí você tem normatizado, é uma norma internacional, e no Brasil, quem faz aí a normatização nacionalizada é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Então, sumarizando, tá? Porque nós temos aí um tempo limitado. Então, a norma internacional ISO 14001 é uma norma que estabelece requisitos para a criação, implementação e manutenção de um sistema de gestão ambiental, tá? Com o objetivo de você gerenciar e reduzir os seus impactos ambientais. Então, aí está muito claro as questões de mudanças climáticas, né? Então, existe uma contribuição da sociedade no modo geral, mas a indústria também tem a sua cota aí, através dos chamados impactos ambientais, que são alterações no meio ambiente a partir de atividades industriais. Tá? Promover o desenvolvimento sustentável, então é você trabalhar de forma a reduzir tais impactos, que você vai acabar tendo condições de produzir aquilo que você se propõe a fazer dentro de uma indústria de modo sustentável. Atender sempre as questões legais, tá, gente? Então tem que atender as questões legais. Isso aí algo que não é negociável, então tem que atender as questões legais, certo? Não só em ambiental, mas você pensar em tributários e outras frentes, você tem que cumprir as legislações nacionais ou eventualmente internacionais. Tá? Buscar sempre a melhoria contínua, isso é um padrão de todas as normas, que nós vamos estar passando por elas, e vocês vão ver que isso aí é algo que não deixa de ser exigido em nenhuma delas. E as práticas de gestão ambiental dentro das operações industriais e trazendo uma cultura de negócios, cultura dentro da empresa. No caso da 50001, ela tem a mesma formatação, só que ela, obviamente ela vai trabalhar com sistema de gestão de energia, certo? Então, a parte energética, lembrando que a parte energética não é somente eletricidade, mas sim tudo aquilo que você gera energia. Por exemplo, os combustíveis, que é muito utilizado nas operações industriais. Então, a parte de combustíveis, ela deve ser computada, deve ser considerada como um fator energético que deve ser gerenciado. E os objetivos: gestão de processos de maneira eficiente,
né, no conceito energético, não só ambiental, como na anterior. Otimizar o desempenho energético. Da mesma forma, atender regulamentos e legislações energéticas aplicáveis. Tá, gente? E cai na mesma sistemática de melhoria contínua e também de práticas de gestão energética ao longo das operações, das atividades da produção e também com uma cultura de negócios. Isso deve estar inserido na cultura de negócios da organização, não somente algo que é simplesmente para pegar um diploma ou uma certificação. Então, isso é algo que tem que ser enraizado, uma filosofia de trabalho. Então, lembrando aí para algumas pessoas que estão aqui presentes ou os conectados, as normas, hoje, elas, no caso da ISO, ela segue essa chamada estrutura do anexo SL. Tá? Então, ela tem essa estrutura, conforme vocês estão visualizando aí, que fala do escopo, qual é o escopo daquilo que você quer trabalhar, referência normativa, termos de definições, o contexto da organização, quer dizer, de que forma essa organização, essa empresa, essa indústria, enfim, ela está inserida dentro de um ambiente na sociedade. Então, qual é o contexto da organização que você tem que estar considerando? Né? Resumidamente, é isso. Tá? Prima-se bastante pela questão de liderança. Então, a liderança não é somente a alta direção, não é somente alguns gerentes ou supervisores, mas é uma forma de liderança difundida por entre toda a organização em vários níveis. Então, mesmo um operador ou algo de operação dentro da fábrica, ele pode ser líder naquilo que ele faz. Então, isso é o que se pretende entender dentro dessas normas. Tá? Planejamento, algo importante que sempre foi, nunca vai deixar de ser, e está inserido na norma, ou seja, planejar aquilo que deve ser feito da melhor maneira para atingir a melhor performance, o melhor desempenho, seja ele ambiental ou de eficiência energética, como nós estamos colocando aqui, conjugado aqui para explicação para vocês. Tá? O apoio ou o suporte, ele deve ser da organização toda para aquela comunidade de colaboradores. Então, realmente mostra um trabalho em equipe dentro da organização. Então, não pode ser isolado. Operações em si. Então, essa hora que você tem que estar definindo o quê? Os seus processos. Quais são os seus processos e qual a forma que você está gerenciando. Né? Avaliação de desempenho. Então, é o momento de você medir aquilo que você está realizando, seja ele em indicadores ambientais, seja em indicadores de eficiência energética. Tá? Qual o consumo de quilowatt-hora por unidade produzida, por exemplo? Uma avaliação de desempenho da empresa em relação à ISO 50001. Ou qual a geração, ou o consumo de água, né? Ou a geração de resíduos por unidade produzida em relação à gestão ambiental ISO 14001. Tá? Então, essa aqui, de uma maneira geral, seria essa estrutura. E melhoria, né? Como a gente falou já no início, a melhoria ou melhoria contínua é algo que tem que ser feito de forma que não basta pegar aí o certificado de cada uma delas, né, que são independentes, mas você planejar e fazer aí a melhoria contínua dos seus processos, dos seus controles, das suas atividades. Tá? Então, essa é, sim, de modo sumário, a estrutura das normas em si. Então, as normas elas trabalham justamente com o chamado ciclo PDCA, o Plan, Do, Check, Act. Tá? Então, no caso da 14001, que ela está ligada aí à questão especificamente ambiental, então o que se vai fazer? Identificar os aspectos ambientais e definir metas e elaborar o plano de ação. Tá? O que são aspectos ambientais? Aspectos ambientais é tudo aquilo que pode impactar o meio ambiente, ou seja, tudo aquilo que pode modificar o meio ambiente. Então, o consumo de água, consumo de energia,
ou a geração de resíduos, são situações que estão existentes em qualquer atividade e que você tem que gerenciar da melhor maneira possível para reduzir os impactos, como eu falei inicialmente. Então, de plan para do, no fazer, implementar ações planejadas para mitigar ou eliminar os impactos ambientais. Então, como que eu vou gerenciar o meu consumo de água? Eu vou reduzir? Eu vou eliminar processos que usam água? Eu vou eliminar processos que consomem energia? Ou reduzir o consumo de energia de alguma forma? Tá? Então, aqui na própria feira tem uma série de oportunidades que você vê situações para poder fazer essas reduções de perdas e desperdício. Então, está aqui. Na checagem, é revisar ou tomar ações corretivas para melhoria contínua. Tá? Então, você está verificando aquilo que foi feito, se está surtindo resultado e vamos aí partir para eventuais ações corretivas. E o agir está aí na medição e monitorar a medida de desempenho ambiental e a eficácia das ações. Tá? Então, esse PDCA está difundido em todas as normas praticamente que nós temos aí em questão de gestão ambiental, ou até de qualidade, quem quiser olhar outras normas aí, gestão de segurança do trabalho, enfim. Aqui na 50.001, super semelhante, a diferença é que você vai definir aí as áreas, né, onde a eficiência energética pode ser melhorada. Então, onde você tem oportunidade de melhoria, de redução de consumo energético ou fazer mais com menos, tá, gente? Então, é o que está sendo pregado aqui. Na realidade, a 14.001 também, né? Você vai falar, poxa, mas eu consumo água, dá para fazer mais com menos? Né? Eu gero resíduos, dá para gerar menos resíduos para a mesma produção? Então, o conceito não foge muito, mas é que se adapta ao tema que está sendo trabalhado, que no caso aqui é a eficiência energética, anterior era a questões ambientais. Tá? Implementar planos e ações para melhorar a gestão e o uso de energia, no fazer. Na checagem, correções para você fazer a melhoria contínua do seu sistema de gestão de energia. E, novamente, no agir, monitorar e medir o resultado verificado nas ações e as eficácias das ações implementadas. Então, são semelhantes à estrutura de ambas as normas. Tá? Então, as principais exigências de cada norma, então, estamos aí. Ó. Defina aí ou identifique seus aspectos ambientais, tá? Consumo de água, energia, emissões atmosféricas, geração de resíduos, tá? Trabalhe com os seus atendimentos legais, defina seus objetivos e metas, onde você está, onde você quer chegar, tá? Mensuráveis, tá bom, gente? Crie políticas e procedimentos para atingir isso. Então, você vai criar suas receitas dentro da sua organização de como atingir aquilo que está se propondo a fazer. Sempre fazer a medição. Então, nada deve ser somente qualitativo, mas sim quantitativo. Tá? E cai naquele último item, nós vamos ver a próxima também, na 50, é muito parecido, a questão de auditorias internas e revisão pela alta direção. Então, fazer o processo de certificação ou de certificações, seja qual norma, vai acabar requerendo as chamadas auditorias ambientais, energia, enfim, de todo aquilo que você está se propondo a fazer. Por quê? Para verificar se o seu processo se mantém dentro daquela trilha que foi estabelecida e não acaba desviando daquilo que foi proposto. No caso da 50, então vai se desenvolver a política, né, os compromissos aí também para o desempenho energético otimizado. Conformidades legais também dentro das questões energéticas, dentro dessa norma. Metas e objetivos também estabelecidos, mensuráveis. Plano de ação, monitorar o consumo de energia. Infalivelmente tem que monitorar, até porque você tem custo envolvido, na 14.001 da mesma forma. Ok, gente? E as auditorias e revisões. Né? No caso aqui, também pode-se incluir a questão da alta direção. Tá bom, gente? Então, essa é uma estrutura, assim, sumarizada das normas ISO. Então, como você vai trabalhar para atingir esse objetivo. Ok? A metodologia, então, avalia os aspectos e impactos, os seus processos
energéticos no cada 50 e traz aí a questão do o uso significativo de energia. O que significa mais ou menos isso aí? Qual é o seu uso? O uso, no caso, é a aplicação. Qual a aplicação significativa de energia que você tem para a norma 50.001? Ou seja, aonde você tem um consumo e qual a aplicação que você tem? Eu consumo energia para os resfriadores ou torre de resfriamento dentro de um certo processo. Então, esse é o chamado uso significativo. Ele representa uma certa porcentagem dentro do seu consumo que você deve trabalhar. Eu tenho um gerador de emergência. Ele consome muito na partida, mas ao longo do processo ele está desligado. Então ele não é significativo, porque ele só consome na partida em situações emergenciais, mas ao longo da operação, né, do dia a dia, o consumo dele é baixo, porque ele está praticamente desligado, ele é situação de emergência. Então, num critério estabelecido dentro da sua organização, você vai falar, não, o meu gerador não é significativo em termos de energia. Porém, a torre de resfriamento funciona 24 horas, né, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele é significativo porque ele tem um consumo menor unitariamente, mas ao longo do tempo ele soma uma quantidade alta de consumo de energia, por exemplo. Tá? Implementar o sistema de gestão de acordo com a norma. Então, a norma é uma receita básica para você trabalhar e atingir o melhor resultado. Tá? Então, você faz a implementação, a auditoria de certificação. Então, você vai avaliar se você está conforme a norma. E a manutenção são auditorias periódicas, tá, gente? Vale lembrar que essas normas são sempre voluntárias. É a receita para você atingir melhores resultados. É uma boa receita. Eu quero fazer de uma forma diferente. Você pode fazer de uma forma diferente. São voluntárias? Você quer ser auditado e certificado? Sim ou não? É a decisão da organização, tá? Não é obrigatório. Tá bom, gente? O organismo, então, nós já mostramos aqui o logotipo da ISO. Ele é o que faz essa desenvolvimento dessas normas e elas são modificáveis a cada 5, 10 anos. Tá? As edições atuais são edições de 2015. Provavelmente o ano que vem deve ter uma alteração para melhoria. Tá? Vale lembrar que este ano elas passaram a incluir as questões de mudanças climáticas dentro da norma. Tá? E a edição do ano que vem vai incluir alguns parâmetros a mais. Mudanças climáticas estão aí no nosso nariz, né? Infelizmente, eles estão aí. Então, está considerando as duas normas com esse ponto já a partir deste ano. E o ciclo de certificação são 3 anos. Então, a cada 3 anos, você tem que renovar o seu diploma dentro da organização. Tá? Por isso que tem a melhoria contínua, por isso que tem o PDCA que nós mostramos aí. Ok? Então tá aí, quais os benefícios, né? Então eu coloquei um resumo aí, né? No caso da 14, então você vai estar trabalhando aí com a redução de custos para ambas, né? Com menor geração de resíduos. No caso de você ter aí aumento da eficiência de uso de recursos, que no caso pode ser da energia também. E gestão de riscos mais eficaz, tá? O desempenho ambiental e o energético, você vai trabalhar com a redução da emissões de CO2, a chamada descarbonização. Então, algum passo que você consegue já obter aí a chamada descarbonização. Então, trabalhar com as duas normas é um canal aí para você realmente reduzir o CO2 ou fazer a descarbonização, reduzindo os impactos ambientais e tendo maior sustentabilidade, que é um tema aí que nós temos aí muitas das nossas palestras aqui. E conformidade legal também, seja nacional ou internacional, elas vão estar aí como benefício. Você passa a atender, certo? Porque vai ter um sistema para controlar isso aí. Você tem que ter isso aí para controlar isso aí. A imagem corporativa e a reputação tendem a subir, você passa a ser uma empresa realmente verde. Competitividade, porque você diminui os seus custos e aumenta a sua própria imagem corporativa, tá? E sempre traz o engajamento interno e externo, né? Aumentar a cultura de sustentabilidade e relacionamento com as partes interessadas. Lembrando quem são? Governo, comunidade, colaboradores, investidores.
seguradoras, bancos. Isso ajuda nessas questões de chamadas partes interessadas. Tá? Então, a conclusão, a ISO é uma ferramenta, né, para gerenciar aspectos de impactos ambientais, melhorar seu desempenho e promover práticas empresariais sustentáveis. Da mesma forma, a 50001, ela vai trazer ferramenta para gerenciar as suas questões energéticas de modo mais eficiente e promover práticas também sustentáveis com esse tema. Aqui, só para ter uma ideia, a quantidade de organizações certificadas. Então, no mundo aí são 528 mil, quase 529 mil. No Brasil, é na ordem de 3.400 certificadas. Aí. É o reporte da ISO 2022, que está disponível na internet. Tá? As empresas certificadas, coloquei os nomes aqui. Você tem a Toyota, você tem o Unilever, você tem a BASF, você tem a Sony, a Samsung, etc. Tá bom, gente? Ok? Na 50, já ainda está mais tímido, né? Nós temos aí 27.600 no mundo, 86 no Brasil. É algo que tem uma boa oportunidade para trabalhar com a 50.001, que é um ramal, digamos assim, bastante intenso, bastante grande, da 14.001, se você quiser entender dessa forma. Então nós temos aí a General Electric, Johnson & Johnson, Schneider, Mercedes-Benz, são as empresas aí, Caterpillar, Procter & Gamble, Nestlé, que já tem trabalhado aí na gestão de eficiência energética, que é a 50.001. Ok, gente? Aqui um exemplo de sucesso da 14 com a 50. É o exemplo da Honda, né? Que eles estão trabalhando aí com gigajoule por unidade. De um ano para outro, eles conseguiram fazer uma diminuição real aí, quantificada, que está no relatório de sustentabilidade da Honda. Ok? Aqui também, em relação a tanto a ISO 14 quanto a 50, as diminuições aí de fontes de águas superficiais, água de chuva, enfim, os dados que estão ligados às questões ambientais. Tá? Então, é um caso de sucesso da Honda. Mudando, saindo da ISO e pegando uma outra norma, então nós temos o Carbon Trust, que é justamente a questão de descarbonização, tá? Que é uma norma inglesa, digamos assim, para trabalhar em redução da gestão das emissões de carbono. E principalmente a questões dos gases de efeito estufa, que nós já acabamos de falar em relação a mudanças climáticas, tá? Então, lembrando que o gás de efeito estufa, o principal vilão é o CO2, mas nós temos outros gases, que pode ser o metano, CH4, NOx, SOx, são vilões menores. O CO2 é o maior. Então, por isso que o tema mais forte é descarbonização. Tá? Então, o objetivo de quem se candidata a fazer a Carbon Trust é reduzir emissões de carbono e melhoria contínua, que nos foge à regra. Né? Melhoria contínua não foge à regra em qualquer das normas que vocês quiserem, seja da ISO ou de outras. Tá? Então tá aqui, ó. Lá, vamos cortar o CO2, né? Medindo com precisão. Então a medição é importante, não se pode ser qualitativo, tem que ser quantitativo. Reduzir de forma consistente e contínua, implementando políticas e práticas robustas de gestão de carbono, mitigando os impactos ambientais. Então existe uma coligação aí entre o Carbon Trust e a norma ISO 14 a 50. Tá, gente? Então tá aí. O chamado pegada de carbono, né? Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Metodologia. Coleta de dados. Então, você tem que ter os dados coletados. Então, para aí, hoje tem aí as inteligência artificial aí que pode ajudar nisso daí, né? Que contribui para a gestão a geração de gás de efeito estufa. Já se pede que se faça um sistema de gestão ambiental robusto para poder você trabalhar nessa frente, tá? E também eficiência energética. Então, por isso que eu falei, está tudo coligado. Tá? Então, as normas estão coligadas e quem se candidatar a essas parte do princípio que você tem as demais já rodando dentro da sua organização para poder conseguir fazer essa medição, essa
certificação complementar, digamos assim. Tá? Aqui você também continua fazendo as medições, qual é o seu progresso, dados fornecidos precisos. De qualquer maneira, né, a própria Carbon Trust ela vai avaliar se você fez uma auditoria, se você fez de fato de direito e não está só tendo relatórios, mas não está efetivando. Tá? Então está aí a certificação. O ciclo também está na ordem de 3 anos. Tá? Então, sempre que você se candidata a uma certificação, que traz tudo aquilo que nós já mostramos, né? Melhora de imagem no mercado, o diploma de você estar mostrando que você é sustentável, tudo é avaliado periodicamente pela organização que você se candidatou. Tá? Os benefícios, né? A liderança e sustentabilidade, então você reforça isso perante a sociedade, tá? Acaba em redução de custo, obviamente. Então, você passa a economizar energia, você passa a emitir menos CO2 por ações que você realizou. Novamente, a conformidade regulamentar não deixa de estar presente. Então, a organização não pode ser delinquente legal, né? Ela tem que ser precisamente fazer o atendimento legal em qualquer das frentes que nós comentamos aqui ou outras que porventura houverem. A imagem corporativa também você vai fazer um ganho, né? Fortalece as relações com os clientes, partes interessadas, etc. Tá? Então, engajamento com o stakeholder e, novamente, a melhoria contínua, tá, gente? Então, as 4 são muito parecidas, têm as suas nuances. Nós estamos apresentando aqui um resumo e, dessa forma, a gente está fazendo aí um overview de todas elas. Então, a conclusão. Então, a Carbon Trust Standard oferece certificação robusta para as empresas que se comprometem a descarbonizar, tá? Melhorando a sua eficiência operacional, reduzir os custos, fortalecer a imagem de responsabilidade corporativa sustentável. Aqui alguns números, né? No mundo são 1.100, no Brasil são poucos ainda, são 18, mas temos as empresas aqui, que são a Jaguar, a Land Rover, a Danone, a Samsung, a CSN, a Votorantim, a Novelis. Tá? Essas são as empresas que estão certificadas no Carbon Trust. Tem outras certificações de descarbonização também. Aqui é o caso da Danone, que eu coloquei aqui como caso de sucesso. Tá? Então tá lá, alcançou 43% de redução de 2008 a 2015. E uma redução absoluta em 2002 de 20,3% nas emissões de CO2. Tá, gente? É uma Danone, né? Uma indústria alimentícia, mas tem as suas emissões também. Tá ok, gente? E a última aí que eu chamei de principal é o Instituto Lixo Zero. Tá? Aqui, na verdade, se fala em lixo zero, mas no fundo, é aterro zero, né, gente? Então é uma certificação específica para quem desvia tudo do aterro. Então tá aqui, ó. Você tem que estar pelo menos desviando 90% dos seus resíduos para aterro. Né? Então não é só simplesmente, eu coleto corretamente, eu faço coleta seletiva, que é bacana, é essencial, é importante, mas você tem que ter uma forma diferente de você conduzir os seus resíduos. Trabalhar para minimizar, mas conduzir os seus resíduos. Redução, reutilização, reciclagem, compostagem dos orgânicos, tá? Priorizando uma economia circular. Os resíduos podem se tornar recursos. Então tá aí, ó. No período anual, aqui é anual a verificação, você tem que estar desviando, né, 90% dos seus resíduos no aterro. Então tá aí, aterro, desvio obrigatório. Tá? Então, essa certificação lixo zero, ela incentiva, né, a redução na fonte, que você tem que trabalhar para reduzir, porque aterro você paga para descartar, outros resíduos você pode fazer uma monetização desses resíduos aí, ou trabalhar para que você não gere menos ou não gere. Então, alguns critérios, né? Redução e reutilização de materiais e resíduos, inovação para trabalhar com menos desperdício, compostagem dos orgânicos, nós acabamos de falar,
Capacitação, isso está evidenciado aqui, mas todas elas têm a capacitação, ok? É feita uma análise de lixo zero, compras lixo zero. Então até a área de compra também vai comprar de fornecedor que também tem essa linha de pensamento. Gestão, monitoramento, reciclagem e reutilização de materiais. Logística reversa, tá? Trabalhar com ciclo fechado. E a posição da liderança. Sempre tem que você tem que ter a liderança como apoio, como suporte para essas questões. Tá, gente? Então aí tem aí uma pirâmide aí que mostra o que é pior, o que é melhor em relação à gestão de resíduos, né? Então você colocar em aterro é a pior opção que você tem hoje, né? Ah, não tenho solução, não consigo achar uma solução. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, inteligência artificial e etc., você vai acabar chegando a uma alternativa ao aterro. Aí tem os tratamentos de resíduos. Lembrando que resíduo também não é somente resíduo sólido, pode ser os líquidos. Então, chamados efluentes industriais, hoje você pode tratar em pequenas estações de tratamento e pode fazer uma recuperação desse resíduo para uma outra utilização. Tem a questão de incineração, tá? Que você acaba não mandando para o aterro, mas talvez tenha que avaliar aí a questão de custo, a questão ainda de alguma geração de CO2. Então tudo isso tem que ser um balanço das melhores condições. O coprocessamento, basicamente, é uma queima controlada em fornos de cimento ou cimenteiras. É uma opção um pouco melhor aí que a incineração. Reciclagem e reuso, minimização e, o melhor de tudo, a eliminação. Tá? Então, a lixo zero, então, ela tem esse conceito aqui, você tem que jogar para o pico da pirâmide aí, para ter melhor resultado e ser certificado. Ok, gente? Então, como é que você vai fazer uma certificação? Um diagnóstico da empresa. Então, quais são as suas fontes de geração de resíduos, sólidos ou líquidos, ou até mesmo gasoso, se você quiser considerar. Mas como é mais para aterro, então nós estamos aí mais para a questão mais sólida ou efluentes, muito mais sólido. Implementação de melhorias no gerenciamento de resíduos, com a foco em redução, reutilização, reciclagem e compostagem. Auditoria externa que verifica essa prática e realmente o desvio de resíduos para o aterro. E, para variar, o monitoramento contínuo para manter boas práticas. Tá, gente? São muito similares. Tá? Isso aqui não é ISO, a Carbon Trust não é ISO, mas tem uma estrutura muito parecida. Tá? Que é uma boa receita que nós temos aí de modo internacional, digamos assim. Então, o Instituto Lixo Zero está vinculado à Zero Waste International Alliance da Escócia, Scotland. Tá? Então, tem aí até o site aí para vocês verificarem, é Zero Waste. Traduzindo zero aterro, né? Vamos chamar em português. E isso é certificável a cada 12 meses. Então o critério é bastante rigoroso. Não que as outras normas não sejam. Eu falei em 3 anos, mas lá na ISO 14 e na 50, nós temos uma auditoria intermediária entre 3 anos, a chamada auditoria de manutenção. Aqui não, aqui você avalia anualmente se sua prática está sendo efetiva, contínua, sólida ou robusta. Ok? Então, os benefícios, né? Otimiza-se o uso de recursos, reduz o desperdício, super importante, isso é custo, né? A sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Você tem mais uma prova de compromisso com a sustentabilidade, ajudando a reduzir o impacto e promover a economia circular. Tá? Como todas as normas, imagem e reputação, vocês conseguem aí, a empresa consegue aumentar a confiança dos consumidores e parceiros de negócio e sempre o engajamento de colaboradores, que é um ponto importante para você obter o resultado. Então, vira um ciclo vicioso positivo que você passa a ter aí a ajuda dos colaboradores para essas questões, a questão aqui no caso do lixo zero ou aterro zero. Tá?
Então aí está um modelinho da economia circular. Então a conclusão que a certificação do lixo zero, ela é voltada para empresas que desejam uma abordagem mais sustentável e eficiente no uso de recursos, trabalhando com a economia circular. Tá? Então, no projeto, produção, transformação, distribuição, consumo, reutilização e reparação, recolhimento, reciclagem e, eventualmente, os rejeitos. Né? Então, a gente pode até trocar aquela palavra resíduos para rejeitos. Rejeitos são aqueles que não têm solução de reutilização, mas a quantidade que você vai ter, ela é minimizada a partir do momento que você tem toda essa estruturação que nós mostramos aí. Seja com a 14, com a 50, vai associando o Carbon Trust e agora, claro, a lixo zero, para ter robustez no trabalho de gestão de resíduos em si. Aqui você tem aí estimado, aí, porque essa informação ela não está disponível no site da Zero Waste, mas em torno aí de 5.000 empresas certificadas e no Brasil está na ordem de 100. Nós temos a Hyundai, a Ambev, a Gerdau, a Coca-Cola, a Karsten, né? A Lear e outras empresas que estão aí com essa certificação disponibilizada e realizada. Tá bom, gente? Aqui um caso, inclusive a semana passada eles foram recertificados, é da Hyundai. Tá? Então a Hyundai ela colocou isso aqui até numa live, tá? E aproveitei, capturei essa imagem, está público, né? A certificação da lixo zero da Hyundai, sendo ainda a primeira montadora a obter essa certificação, tá? Com a lixo zero, tá? Então tem aí vários pontos positivos, né? Com a redução em relação a 11% em relação à geração, 6% de redução em relação à própria meta, receita 2% maior com a venda de resíduos. Então, você, com essa estrutura, você pode monetizar aí a sua atividade econômica, né? a sua empresa. Criaram aí um indicador de circularidade. Já estão aí há 6 anos com aterro zero, né? Que tá marcado lá. É o 6º ano que eles já estão fazendo. Então, eles recertificaram agora a questão de uma semana atrás, um pouco mais. Tá? Então, aí a quantidade de lixo, inclui até as bitucas de cigarro, né? Que muitas vezes as empresas não têm como gerenciar isso aí, mas está gerenciando bitucas de cigarro. Por incrível que pareça, é um elemento importante aí. Tá? Então, tem selantes, solventes, reuso, que eles trabalharam para obter esse resultado de mais um ano. Então, daqui a um ano aí, eles vão estar novamente se candidatando a mais um ano de lixo zero, tá, gente? Então, não é folclore, mas realmente é uma realidade. Então, tá aí o exemplo da Hyundai, que é super, super recente. Bom, aqui ele terminou um pouquinho adiantado. Eu terminei a apresentação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aí disponível aqui, o pessoal da plateia aqui. Obrigado, professor. Alguém gostaria de conversar, bater um papo? Uma pergunta, um questionamento? Aproveito para pedir já o certificado. O professor entende do assunto, já pede o certificado para o professor. Né? Não? Que bom. Quando não tem pergunta... tem. Ótimo. Maravilha. Vou sempre pedir a gentileza de falar nome, de onde você veio e a pergunta, tá? Por favor. Bom dia. Meu nome é Luciano, sou da Ford. Senhor Carlos Saad. Pois não. Por gentileza, o senhor saberia informar quais são os custos atrelados na obtenção da certificação lixo zero? Se para um site ou para multi-site, valores específicos, tempo, por aí vai, por gentileza? Então, na questão da 14 com a 50, depende do porte da empresa. Então, você tem aí desde 30 mil a 100 mil reais, né? No questão de certificação. No caso do lixo zero, que é uma certificação não vinculada a credenciamento de acreditadora, você não tem
a certificadora e a acreditadora por trás. Então, pela informação que a gente tem, está na ordem aí dos seus 20 mil, 30 mil reais. E para fazer esse percurso todo, é estimado em ter aí mais ou menos um ano para você conseguir a primeira certificação. Você pode ver pelo caso da Hyundai, a melhoria deles é contínua realmente. Eles começam com primeiros passos, pequenos resultados, a Lixo Zero vai lá e certifica, e ao longo do tempo, como é sempre a tônica da melhoria contínua, você vai acrescentando os resultados melhores. Tá? Então é mais ou menos nessa ordem aí. O pessoal não gosta de divulgar muito porque depende da porta da empresa, mas a gente consegue alguma coisa estimada. Tá? Então mais ou menos está nessa ordem aí. Ok, Luciano? Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Mesma coisa, nome, de onde veio e a pergunta, por favor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Alexandre Tavares, sou professor da Universidade AMB Morumbi. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizar pela palestra, foi muito interessante, né? Obrigado. Depois, inclusive, gostaria de conversar com o senhor, porque talvez a gente possa até criar uma oportunidade de reproduzir essa palestra lá na nossa universidade também. Teremos um simpósio técnico. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: quanto às normas da ISO, a gente sabe que existem os organismos certificadores, né, que são credenciados, acreditados, né, pela ISO, e eles fazem, então, o ciclo de auditorias, né? A minha curiosidade é, nessas outras certificações que não são da ISO, como é que funciona essa questão da certificação? Quem faz as auditorias? Quem são os organismos acreditados, né? Ou se são as próprias instituições, né? No caso, como eu mostrei, esses dois exemplos que eu mostrei são as próprias instituições. Elas têm esse credenciamento para fazer isso. Então, você passa a ser independente de ter uma, vamos chamar, uma LOS, DNV, TÜV Brasil, a BNT ou outras certificadoras que têm a acreditação por trás, que baixa o custo. Então, você vai direto com essas aqui. Tá? Então, você se candidata via tudo plataforma, né? E no caso do Lixo Zero Brasil, você tem a representante do Brasil, não está ligado lá ao Zero Waste, então você pode fazer direto, tá? Então a questão de, a cada período eles alteram alguma coisa e você tem que estar atualizando aí os dados, os indicadores, e eles vão presencialmente fazer a sua avaliação. Diferente da ISO, né? Daí você tem que contratar uma certificadora, que por trás tem a acreditadora, e o custo aumenta. Só que você está fazendo uma ISO, né? Que é aí, a grife de tudo quanto você tem para ser uma norma super reconhecida. Não que as demais não sejam, tá? Mas no caso é mais direto, tá? Então essa é a receita que você tem. Mas pode ver que a estrutura que a gente fala é muito similar, né? O pessoal acaba fazendo auditoria, acaba fazendo revalidação periódica, auditorias periódicas e segue nessa mesma linha de raciocínio, que é a receita que nós temos aí, a melhor receita do momento aí. Ok? Legal, obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Muito bem, mais alguém? Muito bem. Queria agradecer uma vez mais o professor Carlos Saad, pedir uma salva de palmas para o professor Obrigado, pela palestra e por nos trazer aqui as estrelas Michelin das certificações. Obrigado. Perfeito. Obrigado aí. Professor. Muito sucesso.